Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, no livro de Mateus, capítulo 3, os versos 11 e 12 dizem assim: Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo, que nunca se apaga. João Batista, quando ele está falando a respeito de Jesus, ele faz questão de dizer que Jesus é tão importante, mas tão importante, que ele não é digno nem de carregar as sandálias de Jesus. E que ele, João, batizava com água para arrependimento e que Jesus viria batizar com o Espírito Santo e com fogo. E é interessante que João diz que a eira de Jesus, Jesus, ele vai separar o trigo, limpará a sua eira. A eira é um lugar que pode ser chão batido, pode ser cimentado, onde se usa para separar o cereal, para separar os grãos, para separar as frutas. E aí você separa as boas das ruins, as úteis das inúteis. E Jesus veio fazer isso. Ele veio separar o mundo entre salvos e perdidos. Salvos aqueles que o receberam e perdidos aqueles que não o aceitaram. E é interessante ver que João diz que ele não é digno de carregar as sandálias de Jesus. Mas em Mateus capítulo 11, verso 11, Jesus diz o seguinte: entre os nascidos de mulher, ninguém foi tão importante quanto João Batista. Mas no reino dos céus, o menor é maior do que ele. Ou seja, João era alguém muito importante, mas Jesus muito mais do que ele. Agora, quando nós olhamos a respeito de Jesus, é interessante lembrarmos algumas coisas a respeito de Jesus. Algumas coisas que são importantes e que são fantásticas. Primeiro, a sua concepção. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo em uma virgem, ou seja, é algo totalmente sobrenatural. Segundo, a humanidade de Jesus. Jesus viveu entre nós, cheio de graça e de verdade, e se identificou conosco. Sofreu, teve fome, para saber o que a gente passa. A única diferença entre ele e nós é que ele não pecou. Mas temos também a sua divindade. Jesus é Deus, é o Filho do Deus vivo. E ele, Deus e homem e Deus. A sua autoridade. Jesus é o Rei eterno. Ele é o Senhor dos senhores. E é interessante que quando ele chegava próximo dos endemoniados, o demônio começava a dizer: Jesus de Nazaré, o que temos nós com você? Você veio nos expulsar? Porque Jesus tem autoridade, ele é o Rei eterno. E Jesus também, fantástica a sua missão, ele veio salvar o mundo. O nome Jesus significa o Senhor que salva. Por isso, Jesus é Senhor e é Salvador. Então, olha só quanta coisa espetacular temos a respeito de Jesus. Primeiro, a sua concepção, depois, a sua humanidade, a sua divindade, a sua autoridade, a sua missão. E tudo isso resumindo numa só pessoa: Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus pergunta aos discípulos o que o povo dizia, quem ele era, eles disseram: uns dizem que é um profeta, um dos profetas, uns dizem que é João Batista, outro que é Elias. E ele pergunta: e vocês? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é Jesus. Ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o enviado. Por isso, a sua concepção foi sobrenatural, a sua humanidade foi real, a sua divindade também real, a sua autoridade inconteste e a sua missão totalmente abrangente. Que Deus te abençoe, tenha uma boa noite. Amanhã, Renato estará com vocês. Eu volto na sexta-feira, se Deus quiser. Um abraço, até lá, fique em paz.